depois, Aí do fica... jeito que você quiser. A reunião é sua. Tá bom, muito obrigado, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê muita paz aí, né? Obrigado aí pela oportunidade, que, né, quem ganha esse presente sempre é a gente, de ter a oportunidade de falar. E a questão da condução da reunião é a seguinte, né? Eu sou convidado aqui, então vocês fiquem à vontade. Se quiserem me interromper para poder perguntar, podem falar de uma vez, se quiser deixar para depois, deixa também, porque, na realidade, nós não vamos ser muito formal aqui, né? Nós vamos tentar ser de uma forma muito natural, mas é uma alegria para a gente estar aqui novamente, né? Quando a gente vai preparar alguma fala, a gente não tem como a gente ficar escolhendo, dizer assim, eu vou arrumar um tema mais fácil, um tema mais difícil, um tema menos complicado, um tema mais complicado. A gente deixa vir a inspiração e, a partir daí, a gente começa a falar e a gente tenta fazer com que a nossa fala seja uma fala tranquila, uma fala simples, uma fala onde as pessoas possam, pelo menos, tentar compreender e a gente tentar amenizar. É claro que tem situações que a gente não tem como reduzir, porque a gente pega, por exemplo, de um livro, traz de um livro, então, se a gente modificar muito o que a mensagem nos trouxe, a gente acaba modificando a mensagem. Mas o tema que eu trouxe hoje aqui, né, que eu tinha passado aí para o pessoal passar, que eu falei que era o espelho da vida, né, na realidade, a nossa conversa aqui hoje vai girar em torno um pouco da questão do nosso pensamento. Porque às vezes a gente mergulha muito pouco em alguns conhecimentos, né? E para a gente iniciar a nossa conversa, eu estou trazendo aqui, tirado de um livro, que é um livro pequenininho, é um livro fininho, são 50 paginazinhas, a gente acha que ele é simples, mas na hora que a gente mergulha no livro, o livro é muito complicado para a gente fala assim, gente, como que eu tenho que estudar? E a gente começa desde o prefácio falando, nossa, o livro é o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. É um livro lá das décadas de 50 para 60, um livro assim que já é andado demais, já deu tempo de todo mundo ler. É um livro fininho, mas quando a gente olha o livro, acha muito bonito, mas quando a gente mergulha no livro, a gente fala assim, quanta coisa que a gente tem para aprender. E a gente já começa esse aprendizado no prefácio do livro. Então, eu vou me reportar ao prefácio do livro para a gente começar a entender a profundidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade do livro. Oi, pode falar, Maria. Boa noite para todos. Como é o nome do livro, por favor? Boa noite. Boa noite. Pensamento e Vida. Boa noite. Boa noite. O livro é Pensamento e Vida. Vou escrever aqui para não esquecer. O livro é só isso, obrigada. E aí eu vou aqui, né? Eu vou já pegar aqui a entrada, né, do livro Pensamento e Vida, onde o Emmanuel já começa dizendo assim que, em dado momento, lá de umas situações, foi solicitado a eles um pedido, né, que começou assim, perguntou-nos coração amigo se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Olha só. Então, eles pediram para o Emmanuel assim, não tem um livro aí, né, do plano espiritual, que a gente possa usar aqui, adaptar para as nossas necessidades da vida aqui? Uma cartilha, né? Aí, e continuou assim, algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve, olha que coisa interessante, algo leve, rápido, que condensasse os princípios superiores que deveriam nos orientar a rota, ou que nos orienta a rota. Quer dizer, uma coisa básica, uma coisa muito simples, uma coisa bem calma, bem tranquila. E aí Emmanuel responde assim, e lembramos-nos, por isso, de singela, olha, depois a gente vai entender isso aqui, de singela cartilha falada, de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito, para o berço, utilizado em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ia oferecer para a gente uma singela cartilha, que é o livro Pensamento e Vida, né?
que é usada nas tarefas junto aos companheiros de trânsito que vão do berço para a vida de novo. Nós estamos dizendo o seguinte, ele usa essa cartilha do Pensamento e Vida nos planos de regeneração, das escolas de regeneração, para os irmãos que vão reencarnar. Então, é uma coisa que é dada lá na escola de quem está preparando para reencarnar. Talvez nós passamos, espero que sim, não sei, né? Que nós tenhamos participado. Então, ele está dizendo que o livro Pensamento e Vida é essa singela cartilha que ele está oferecendo para a gente e já é oferecida no mundo espiritual para aqueles de nós que estamos reencarnando. E ele diz assim, olha só, anotações humildes. Aí, quando a gente começa a ler o livro, a gente fala assim, nós ainda somos muito humildes, porque nós, às vezes, nem compreendemos ainda. Então, ele continua, anotações humildes que repontam do cérebro, como flores que rebentam do solo, aí ele entra com um lado muito poético, sem pertencerem, no fundo, ao jardim e as recolhe. Quer dizer, vem para o nosso solo, mas ainda não nos pertence, né? Por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. E aí ele vai terminando aqui. Eis aqui, portanto, adaptada, quanto possível, ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples, que é o livro Pensamento e Vida. E aí ele termina ali, lá em Pedro Leopoldo, 1958, ele diz, Pensamento e Vida, chamamo-lhe no mundo espiritual, e sobre a mesma designação, pelo mesmo nome, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez, que agora eu queria que isso aqui já começasse a tomar forma da nossa conversa de hoje. Ele diz assim, para informar-lhes ainda de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através dos reflexos de nós mesmos. Eu vou repetir isso aqui para isso aqui ficar bem gravado. Isso está escrito lá no livro, tá? Mas eu vou repetir aqui. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e vida de Deus, nosso Pai. Mas então ele está dizendo aqui, já de antemão, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo do nosso próprio pensamento. Então nós vamos mergulhar um pouco nessa ideia, e olha só, uma simples cartilha, humilde e tal, um livrinho de 50 páginas que a gente, quando mergulha dentro dele, a gente vê que a gente precisa estudar muito. E olha que foi oferecido para nós em 1958. E eu percebo que poucas pessoas, às vezes, passam simplesmente por cima do livro, mas não mergulha para entender a profundidade disso, porque, na realidade, é uma cartilha que é dada para aqueles que reencarnam na Terra. Então, nós vamos começar aqui a fazer um mergulho sobre esse espelho da vida que o Emmanuel vem trazendo para a gente, que ele já começa a dizer assim, ó, a mente é o espelho da vida por toda parte. E aí, no caminhar da nossa fala, nós vamos entender isso, né? E qualquer dúvida, vocês me param aqui, que a gente tenta tirar um pouco do escuro e trazer um pouco mais para o claro, para não ficar muito difícil, porque eu sei que é um tema muito difícil, não é um tema simples, não. A gente sabe que é um pouquinho complicado. Mas então ele vai dizendo para a gente, oi, pode falar, Celinha. Eu só pedi o Bruno para gravar. Ah, sim. Ele esqueceu. Tudo bem, né, Marquinhos? Podemos gravar. Pode, tranquilamente. Tá gravando. É até bom que depois... Tá gravando. Tá gravando, Célia. Tá gravando? Ah, então tá, porque não está aparecendo o sinalzinho para mim. Tá bom, então, obrigada. Tá jóia, agora apareceu aqui. E é até bom, porque, como é um tema que, às vezes, é bom dar uma revisão, dar uma olhadinha, é sempre bom rever. E ele diz assim, definindo por espelho da vida, né? Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte, reconhecemos que o coração é a face desse espelho. Quer dizer, a mente é o espelho e o coração é a face, né? E que o cérebro é o centro dessas ondulações que geram esses pensamentos, criando, transformando, destruindo. Aí nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Aí ele começa a dizer para a gente que a ideia
de tudo que a gente pensa determina a atitude e a palavra comanda as ações, né? Então, eu vou começar dizendo aqui uma fala de Leon Denis, que ele diz assim, pensamento, está lá no livro de Leon Denis, ele diz assim, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Olha o que Leon Denis fala. O nosso pensamento é o que nos eleva ou nos rebaixa. Porque as ações, elas só existem depois dos pensamentos. É engraçado. Porque a gente vive na nossa casa mental. Agora, vamos mergulhar um pouco na doutrina espírita para a gente ir entendendo isso aqui. Se a gente pega lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, se pergunta assim, o que são os espíritos? E a resposta é, princípio inteligente do universo. Né? Se a gente pega a primeira pergunta o que é Deus, eles falam que Deus é a inteligência suprema. E os espíritos são o princípio inteligente do universo, quer dizer, nós somos as inteligências supremadas. Aí, se a gente for perguntar para Leon Denis, quem somos nós? Ele vai dizer que, olha a resposta de Leon Denis, gente, eu sei que eu fico empolgado um pouco, porque são respostas muito inteligentes que a gente tem que começar a aprender a apreciar. Perguntaram a Leon Denis, o que somos nós? E Leon Denis responde assim, sistemas de força e focos de pensamento que se impressionam reciprocamente e pode comunicar-se a todas as distâncias. Então, ele está dizendo que nós somos seres que estamos o tempo todo influenciando uns aos outros, impressionando uns aos outros, e nós podemos nos comunicar a todas as distâncias. Então, nós somos melhores, às vezes, que aparelhos celulares. Então, a gente tem que começar a aprender isso. E aí a gente pergunta para Joana de Ângeles, Joana de Ângeles, quem somos nós? E a Joana de Ângeles vai responder assim, energia pensante. Então, a Joana de Ângeles diz que nós somos uma energia que pensa, né? Então, aqui reunindo, nós somos um princípio inteligente do universo, e esse princípio inteligente se interrelaciona o tempo todo um com o outro, que somos nós, e essa relação, ela é uma energia que a gente circula. Aí a gente entende como funciona uma prece, né? A gente vai mergulhando os nossos olhares aqui. E aí, a gente vai lá no livro Ação e Reação, porque eu vou juntar um monte de... Eu vou fazer uma coxa de retalhos aqui. O André Luiz, no livro Ação e Reação, ele diz assim, nosso modo de pensar e agir define o que queremos, o nosso propósito com a vida e o nosso propósito até com o universo. Então, repetindo, lá no livro Ação e Reação, nosso modo de pensar e agir define o que queremos, o nosso propósito com a vida e com o universo. E aí ele diz assim para a gente, porque hoje eu vou fazer reflexão aqui, ele diz assim, somos uma pequena parte de uma grande coisa. Aí a gente vai entender assim, nós somos, se Deus é a inteligência suprema, nós somos as inteligências supremadas, a inteligência pequena, e está dizendo que nós somos parte do pensamento de Deus. Olha que coisa interessante. Porque nós somos pequena parte de uma grande coisa, porque nós somos parte de Deus, do pensamento de Deus. Aí é interessante, quando a gente traz um pouco para a ciência, e a gente vai pegar Albert Einstein, lá no momento lá da vida dele, ele diz assim para a gente, nós acreditávamos que o universo era uma grande máquina. Hoje sabemos que o universo é um grande pensamento. Aí a gente começa a falar assim, de quem é esse grande pensamento? Né? Porque era uma grande máquina, mas eles chegaram à conclusão que o universo é um grande pensamento. E que pensamento é esse? Deus fez, não é isso? É o pensamento de Deus. Nós somos obra, tudo no universo é obra de Deus. Então, tudo no universo é obra de um grande pensamento. E nós somos resultados desse grande pensamento, que é o pensamento de Deus. Né? E aí a gente vai mergulhando mais profundamente, para vocês verem que a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer grande e depois vamos transformar pequenininho. Nós vamos vir do desconhecido, do complexo, para vir para o entendimento. Lá no prefácio do livro Domínios da Mediunidade, que está lá com o André Luiz, o prefácio diz o seguinte, raios, ondas, criaturas e mentes. Está lá no livro Domínios da Mediunidade, no prefácio.
Ele diz raios, ondas, criaturas e mentes. Ele diz assim, cada criatura, com os pensamentos que lhe caracterizam a vida íntima, então, quer dizer, cada ser com seu próprio pensamento, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, é o seguinte, onde nós vivemos? Na onda espiritual do que pensamos. Então, se você quer saber em que onda espiritual que você vive, verifica seus pensamentos, que esses pensamentos seus estão te demonstrando aonde é que você vive, que você está ali vivendo, né? E aí ele continua, cada criatura com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando e observando, fazendo observações e interpretações. E aí ele termina aqui. E conforme os raios que arremessamos, eu vou tentar daqui a pouco resumir isso aqui para ficar mais fácil, mas só vou terminar para entender. E conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento em que nossas almas se afeiçoam. Então ele está dizendo o seguinte, ó, a gente vive o tempo todo nas nossas emissões mentais. É o seguinte, o que eu estou pensando no meu dia, por exemplo? Quando eu consigo elaborar os meus pensamentos, entender meus pensamentos, eu vou começar a compreender que eu estou vivendo aquilo que eu estou pensando realmente. Se eu sou pessimista, por exemplo, você pode ter certeza que eu estou me ligando, porque na realidade eu emito e recebo o tempo todo, eu estou me ligando a todos esses que estão também pessimistas no orbe. Então ele diz aqui que conforme os raios, os pensamentos que eu emito, que eu arremesso, o domicílio espiritual que vai ser formado em mim é do pensamento que eu me emito. Parece difícil, mas não é tão difícil assim, não. É uma coisa que a gente vai começar a compreender aqui. Aí a gente entende que é assim, se eu dirijo o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um para o outro o pensamento como o ar transmite o som. Então, nós somos aquilo que nós estamos pensando constantemente. Então, o que a gente precisa começar a entender é que eu preciso começar a trabalhar a minha forma de pensar. Se eu sou pessimista, se eu sou uma pessoa que eu reclamo demais, às vezes uma pessoa que ainda estou abalado por muitos problemas, se eu carrego muitas mágoas, se eu carrego muitos traumas, e aqui daqui a pouco, a gente vai compreender até um pouco mais profundamente uma forma que a gente pode começar a trabalhar o que a gente pensa durante o dia. Sabe por quê? O cérebro é como um aparelho que emite e recebe ondas, né? O cérebro manda para lá e recebe para cá. E aí a gente fica mandando e recebendo, emitindo e recebendo o tempo todo. Então a gente tem que começar a fazer alguma coisa para a gente entender o que está acontecendo. Aí o pensamento é um fluxo energético. O que é um fluxo energético? É como se fosse uma energia mesmo. É como se eu pegasse o celular, por exemplo, aqui agora, e pegasse o celular e mandasse uma mensagem para alguém. Então eu mando uma mensagem aqui para a Célia. Aí essa mensagem vai chegar para a Célia. É um movimento, né? E aí, se a Célia receber a mensagem, de repente ela me responde. É assim que funciona esse fluxo espiritual. E a vibração, que a gente fala, é um movimento de vai e vem, que a gente fala do movimento vibratório, né? Por exemplo, a Celinha no final vai fazer aí uma irradiação, uma vibração. O que a Celinha vai fazer, talvez, no final? Ela vai emitir um pensamento, no sentido de uma prece, no sentido de uma onda de uma vibração, que vai fazer o quê? Um movimento que vai atingir um grupo de pessoas, e com certeza também esse movimento vai retornar, né? Que a gente vai começando a compreender. Aí a gente começa, quando a gente escuta falar sintonia, né, vibração, tudo isso faz parte do nosso fluxo de pensamento. Então, vibração é o movimento de vai e vem, que a gente chama de movimento vibratório. Vamos vibrar para a Célia? Vamos vibrar para o nosso amigo? Vamos vibrar para alguém? Então, é um movimento de onda de pensamento que a gente faz.
E a sintonia? A sintonia é a identidade e a harmonia dessa onda. Então, a gente pode vibrar mal também, né? Tem muita gente que vibra mal, tem muita gente que vibra de uma forma errônea, né? Então, a sintonia é a identidade da harmonia vibratória, isto é, o grau da semelhança das emissões ou radiações mentais dos dois ou mais espíritos ou pessoas. E outra coisa, encarnadas ou desencarnadas. E a gente chama isso espiritualmente de afinidade moral. Aí a gente dá uma paradinha aqui para a gente entender um pouco quando a gente fala de obsessão. O que é uma obsessão na maioria das vezes? Obsessão é afinidade moral. Normalmente, os espíritos se ligam junto a nós através das afinidades. E essas afinidades, normalmente, é através do meu pensamento, através da minha vibração e através da minha sintonia. Percebe isso? Então, a gente começa a entender, a gente começa a compreender aqui o quanto a gente precisa fazer um trabalho internamente conosco no sentido da emissão das nossas ondas. Porque se a gente vive na onda mental que a gente está, a gente entende, se a gente está no pensamento, se a gente está num pensamento ruim, né? Se a gente está num pensamento ruim, a nossa vibração também é ruim e a nossa sintonia é ruim. E aí o que acontece? A nossa afinidade moral também vai estar virada, vai estar trabalhada nesse ponto. Então a gente tem que começar a pensar que nós estamos sempre em sintonia com as forças mentais que se movimentam no mundo. E quem que vai qualificar essa sintonia de com quem eu vou estar? Sou eu que tenho que começar a pensar, o que está passando na minha cabeça agora? Por isso, Cristo, lá atrás, quando ele falou assim, vigiar e orai, né? Ele não estava falando para a gente vigiar ninguém, para a gente fazer nada com ninguém. Ele estava dizendo para a gente... Oi, Celinha. Só para pedir o Edson para desligar o microfone dele. Está desligado. Às vezes ele não sabe que está aberto. Agora sim. Está desligado, ué. Está dando uma interferência aí, sim. Tá ligado? Eu daqui também estou ouvindo. Tudo bem. Então tá. Pode desligar aí, agora sim. Então, quando a gente começa a entender, a gente começa a perceber, né? Se estiver ficando muito complicado, depois a gente vai reduzindo, a gente começa a perceber que nós estamos interferindo, mas estava dando para... Estava dando para... eu estava tentando cobrir aqui Pelo menos aqui. Tá bom, então. Então, aí a gente retomando aqui, o André Luiz diz assim para a gente lá de novo no Ação e Reação, que ele diz que nós estamos sempre em sintonia com as forças mentais que estão movimentando no mundo. Porque nós sofremos influências o tempo todo, os pensamentos chegam como ondas que vão chegando. Por isso que quando Jesus, lá na sua total sabedoria, ele falava assim, vigiai e orai, o que ele estava mandando vigiar? Né? Na realidade, ele estava mandando vigiar os pensamentos que estavam dentro de nós, aquilo que nós estávamos pensando, emitindo, porque a gente, sem querer, sem perceber, tem hora que a gente emite coisa que não devia. Tem hora que sai um pensamento assim, dá vontade até de pegar com a mão e trazer de volta, né? Falar, oh, meu Deus, para que eu fui pensar nisso, né? E aí tem dia que a gente acorda, gera uma angústia, aí o pensamento vai para um lugar que não é muito bom, né? É assim que, às vezes, a gente é assolado por uma depressão, porque os nossos pensamentos começam a mergulhar em coisas que não deviam, né? Ou a gente também leva o pensamento para onde não precisa, isso gera ansiedade em nós, a gente tem que prestar atenção. Aí o André Luiz continua dizendo para nós que nós devemos cuidar do que pensamos, do que aspiramos, do que falamos, para que as nossas ações sejam pautadas dentro de um critério melhor para a nossa vida. E aí ele vem falando para nós assim, quando você se encontra com uma tristeza profunda, você se liga a todos os tristes do orbe. Olha que coisa que ele fala para nós, para a gente tomar muito cuidado. Ele diz, quando você se encontra com uma tristeza profunda, você se liga a todos os tristes do orbe. Então, vamos entender. Se esse mecanismo é um mecanismo de vai e vem, é um mecanismo de onda que eu emito e ela volta para mim,
Você imagina bem, a minha tristeza se liga a todos os tristes do orbe e toda tristeza também volta para mim. Percebe que, às vezes, a gente se mergulha em umas coisas que a gente deve tentar sair? Então, assim, por um exemplo aqui, quando eu estou me mergulhando, percebendo que eu estou me mergulhando numa tristeza profunda, eu tenho que buscar recursos para sair daquela tristeza. Através de quê? Da oração, através da meditação, através da prece, através até da música, de uma música que irradia, através de uma leitura edificante, que a gente precisa trabalhar isso também, né? Porque não é só, às vezes, rezar. E assim também acontece com outros sentimentos. Eu também, quando eu estou na alegria, isso também acontece. Então, ele diz para a gente, ele diz assim, suas escolhas definem quem você é e como você vive. Então, aqui ele volta lá para o início do livro, lá para o Pensamento e Vida, que ele diz o seguinte, através dos nossos pensamentos, nós criamos o nosso projeto de vida, né? Agora, olha só, a psicosfera da Terra, ela é formada pela criação mental de todo mundo que está na Terra. Então, você imagina bem, nós temos aqui hoje, né, falando de números aqui rapidamente, reencarnados na Terra, uma média de 8 bilhões. Então, nós estamos dizendo que tem 8 bilhões de pensamentos circulando em todo ponto. E, a qualquer momento, nós podemos ser atingidos por eles de qualquer forma. Mas aí eu quero mergulhar aqui um pouco no caminho para nós, aqui para nós. Tem um livro chamado Ninguém Tropeça em Montanha. Esse livro não é um livro espírita, é um livro na realidade, ele é um psiquiatra e psicólogo americano, ele chama Tadashi Kadomoto. O livro chama Ninguém Tropeça em Montanha. Eu queria que vocês prestassem atenção no número que eu vou passar para vocês aqui, para vocês entenderem que isso é uma pesquisa, é um tratado dele, é um fragmento desse livro. Ele diz que nós, como seres humanos, nós temos uma média, claro que a gente não conta isso, porque pensamento passa assim, ó. Ele passa, a gente nem vê, a gente nem sabe o que pensou. Ele diz que a gente tem uma média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Então, a gente acorda até quando a gente dorme lá, toda hora ele está pensando em alguma coisa. Então, o pensamento está passando. Ele fala que são mais ou menos 80 mil pensamentos diários. E ele diz que 40% desses pensamentos que passam na cabeça da gente jamais vai acontecer. Então, tem um monte de coisa que a gente pensa que nada não vai acontecer nunca. Nunca vai acontecer. Faz uma revisão aí, qualquer um de vocês aí, né? E pega aí de coisas que vocês falaram que poderia acontecer, que não poderia ver o que verdadeiramente aconteceu. Então, ele diz que 40% do que a gente pensa jamais vai acontecer. Ele diz que 30% dos nossos pensamentos, nós estamos ou lamentando o passado, ou lamentando o futuro, ou preocupados com o futuro. Então, assim, o passado a gente não muda, e o futuro também a gente não modifica. Então, se a gente pegar que 40% do que a gente pensa jamais vai acontecer, 30% a gente fica lamentando o passado, ou se tentando controlar o futuro que a gente não controla, só aí já são 70%. Ele diz que 12% dos nossos pensamentos, a gente está com preocupações vazias. Vazias assim, e se eu ficar doente? Ou se eu morrer? Ou se eu fizer? Coisas também que a gente não controla. Aí, se a gente for somando aqui já são 82%. Aí ele diz que mais 10% são assuntos banais, coisas que não servem mesmo para nada. Aqueles pensamentos que não servem para nada. Aí, se a gente for pegar aqui, sobra apenas 8% de coisas verdadeiras que a gente deveria estar preocupado. Então, de 80 mil pensamentos, apenas 8% dos nossos pensamentos são embasamentos reais, são relevantes. Então, a gente precisa começar a entender que a gente precisa ocupar o nosso tempo, mais do que nunca, com coisas que possam acrescentar para a nossa vida. E hoje, depois que é muito maravilhoso, porque, por exemplo, a internet está nos dando essa condição maravilhosa de estarmos aqui falando, repercutindo essa fala, fazendo tudo. Mas só que, ao mesmo tempo, esse trocinho aqui, bobinho aqui, está fazendo com que esse número de 80 mil pensamentos, ao invés de ser 8% só embasamento real, a gente está ficando praticamente quase sem embasamento nenhum. Sabe por quê? Porque a gente se distrai. E, às vezes, através do celular, da internet, a gente mergulha. Eu brinco com as pessoas, é assim, a pessoa pega o celular, ela está lá.
Aí, de repente, eu estou falando, não estou falando mal do celular, mas ela pega o celular, daí a pouco ela mexe, daí a pouco ela está não sei o quê, daí a pouco ela está no Instagram, daí a pouco tem 1 hora que ela está com o celular na mão, ela já viu coisas que não precisava ver, já recebeu informação que não precisava informar, já mudou a forma mental dela, porque às vezes recebe uma coisa que não era para receber, e aí o dia dela, às vezes, todo foi estragado porque ela não percebeu. Então, a gente deve começar a entender que se eu tenho uma média, isso é média de 70, 80 mil pensamentos dia, e apenas 8% do que passa na minha cabeça é embasamento real, eu preciso mais do que nunca de seguir os conselhos do Emmanuel, os conselhos do André Luiz, começar a entender que eu preciso trabalhar como eu penso que eu estou pensando. E aí, a gente vai mergulhando numa coisa muito mais profunda ainda. Porque o Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: pensamentos tornam-se coisas, criam realidades, modifica de forma profunda a nossa vida e atrai situações. Olha que coisa interessante isso aqui. Muitas das coisas que aparecem na nossa vida é porque a gente atrai. Pode ser coisas boas ou pode ser coisas que não são muito boas. Mas ele diz que pensamento tornam-se coisas, porque nós somos co-criadores. Tudo começa no pensamento. Para se construir um prédio, é necessário um projeto de alguém que desenhe esse prédio. Depois é necessário de criar essa realidade e de fazer a obra. Mas tudo começa no plano da ação do meu pensamento. Então, eu gostaria de repetir isso aqui. Para a gente, quando a gente chegar no final, a gente entender por que eu trouxe esse tema aqui. Pensamentos tornam-se coisas, criam realidades, modifica de forma profunda a nossa vida e atrai situações. E ele continua dizendo, tudo que nós pensamos, então, olha só, essa é a palavra de André Luiz, tá, gente? Não é minha, não, tá? Tudo que nós pensamos ou fazemos vira energia, se espalha, atinge alguém e vice-versa, porque volta para mim. Por isso que ele fala que primeiro a gente imagina, depois a gente transforma. Tudo é obra do pensamento. O universo é obra do pensamento de Deus. E a nossa vida é obra do nosso próprio pensamento. Olha a responsabilidade que nós temos aí diante do que nós pensamos, da forma que pensamos. E aí, André Luiz, ainda, no livro Domínios da Mediunidade, ele, lá na página 35, ele coloca para a gente o seguinte, escuta isso aqui. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é para a mão, para o homem. Olha só. Quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente não lembra muito direitinho, não, mas ele diz que para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Lá talvez a gente não vai precisar de movimentar as mãos para fazer os movimentos das coisas que precisamos. Nós vamos fazer isso através de quê? Do pensamento. A paranormalidade já fala muito disso, né? Você movimentar as coisas através da força do pensamento. Nós temos um pesquisador, né? Que depois vocês podem olhar na internet, é um japonês, que ele mostrou, eu não sei se é Takamoto, alguma coisa assim, ele mostrou como a gente modifica as moléculas de água através das nossas forças vibratórias. Então, tem pesquisas, depois eu até passo aí para a Celinha, ela manda para vocês em grupo aí, mostrando, ele tem as experiências filmadas, demonstradas em laboratório. Por exemplo, ele punha pessoas em oração, colocava lá a água sendo vista através do microscópio, então as pessoas entravam em oração, por exemplo, e aí as moléculas da água modificavam, faziam desenhos diferentes. Aí eles colocavam uma música, um rock meio louco lá, pesado. Da mesma forma, as moléculas também se atrapalhavam. Colocava pessoas com más intenções, por exemplo, pensamentos ruins, palavras ruins, as moléculas também modificavam. Olha que coisa interessante. Através das vibrações das ondas que eram emitidas. Agora, imaginemos bem, nós somos feitos de 75% de água. Então, quando os nossos pensamentos estão equivocados, alguma coisa, se nós modificamos também as moléculas da água, nós também modificamos as estruturas do nosso próprio corpo físico. Por isso que muitas doenças são de origem psicossomática.
que é? O pensamento age e o corpo sofre com a doença, com o problema. Quantas doenças são? Por exemplo, a gente pega aqui a fibromialgia. Claro que ainda não tem a ciência não prova especificamente, mas a fibromialgia, na maioria das vezes, é resultado de um pensamento ainda disforme daquele que pensa, que causa dores nas fibras do corpo todo. E também, na maioria das vezes, as doenças autoimunes, que faz com que as pessoas também sofram. Tanto que hoje, muitas clínicas do mundo, muitos neurocientistas, muitos médicos do mundo, hoje já começam a fazer o tratamento através da mudança da vibração, né? Com meditação, com música, com muita coisa, né? Aí a gente começa a entender. Da mesma forma que o passe é uma transfusão de energia, que é o pensamento, a energia de um, emitindo a vibração e a energia para o outro. Então, para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Isso é André Luiz, lá na página 35. E ele continua dizendo para nós assim, ó, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é atributo da alma. Então, assim, encarnado ou desencarnado, aonde eu estiver, eu sou resultado de quê? Do meu pensamento. Do meu pensamento. E aí, André Luiz, eu estou pegando o André Luiz, porque o André Luiz é, para nós aqui, o livro Pensamento e Vida é do Emmanuel, mas o André Luiz mergulha muito mais profundamente quando a gente fala do pensar. E mais um livro que eu vou falar aqui, depois vocês vão anotando aí, que é um livro chamado Respostas da Vida, que o André Luiz não tem um trechinho lá no livro, uma parte chamada Pensar. É onde que eu trouxe aqui para a gente hoje. Pensar. Eu gostaria que vocês escutassem isso aqui de uma forma para nunca mais esquecer, porque ele pede para a gente fazer isso, nunca mais esquecer. Então, é o livro Respostas da Vida, a mensagem chama Pensar. E o André Luiz diz assim para a gente, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. Então, escuta aqui, vamos lá. Ele diz, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. E aí ele afirma para nós, em qualquer tempo, ele está dizendo assim, encarnado, desencarnado, hoje, amanhã, daqui a 200 anos, é importante não nos esquecermos disso. Aí ele vem com a lição, ele diz assim, a ideia, o pensamento forma a condição. Quer dizer, tudo começa no meu pensar. Aí ele diz que a condição produz o efeito. Então, a partir daí, eu penso e eu começo a projetar, e aí essa projeção que eu começo a fazer repetidamente na minha cabeça, eu começo a fazer um efeito, isso começa a surgir. E aí ele fala, o efeito cria o destino. Então, a gente pensa, a gente na condição de produzir o efeito, e o efeito vai criar o destino. E aí ele vem falando, a sua vida será o que você esteja mentalizando constantemente. Isso é lição, gente. Isso aqui não é fantasia. Aqui a gente é muito claro isso aqui, está dizendo, a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Então, assim, a gente tem que acordar e começar a preocupar com o que eu estou pensando aqui no meu dia, nos meus momentos, e toda vez que o meu pensamento começar a fugir de mim, eu devo trazer meu pensamento de volta, através da oração, através da vigília, através do meu processo de ligação, né? E aí ele termina essa parte dessa mensagem do pensar, é assim, em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Então, vou repetir, ele diz que em qualquer tempo é muito importante que não nos esqueçamos disso. Então, ele está dizendo aonde nós estivermos, porque daqui a pouco a gente pode estar num outro momento, a gente pode estar lá no mundo espiritual, desencarnou, ou a gente pode estar passando por uma situação complicada. Ele diz que a ideia forma a condição. O que é a ideia? Por exemplo, eu estou passando um momento difícil. Aonde que eu devo ligar meu pensamento? Na fé, na esperança. Por quê? Porque é um momento difícil.
Porque ele está dizendo, se a ideia forma a condição produz o efeito. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, no meu trabalho de atendimento, e estava explicando para uma pessoa uma coisa que a gente não percebe. Eu virei para ele e falei assim, você tem ideia do seu próprio corpo? Olha que coisa interessante. Aí a pessoa ficou assim, falou, Marquinhos, é só você mesmo, você não é muito normal, eu sei que você não é muito normal, mas o que você está querendo dizer para mim se eu tenho ideia do meu próprio corpo? Eu falei, pelo seguinte, você sabia que o seu corpo ele é formado por milhões de células? Ele falou, eu sei. Eu falei, mas você sabia que esses milhões de células são seres vivos? Seres vivos. Então, aí, essa hora, você está aqui conversando comigo, tem célula trabalhando aí para o seu sangue funcionar, tem célula trabalhando para o seu coração, o seu corpo está trabalhando, você sabia que na realidade, o corpo nosso, o corpo que a gente usa, é formado por um monte de seres vivos? Aí ele parou, ele ficou meio parado, eu falei assim, e que dia, e qual momento que quando uma parte da gente não está muito bem, por que a gente não vibra para as células daquela região? Porque se eles são seres vivos e meu pensamento atinge qualquer ser vivo, no sentido da vibração, por que eu não vibro em relação a mim próprio? Por que eu não começo a compreender que, às vezes, a cura do processo não é uma cura vibratória? E outra coisa, quando eu começo a compreender isso, eu emito pensamentos bons para a minha própria vida, no sentido do meu próprio corpo. Então, aqui que eu estou dizendo que quando a ideia forma a condição produz o efeito cria o destino, e a vida será sempre o que eu esteja mentalizando constantemente, por isso que ele fala, em razão disso, qualquer mudança real do seu caminho, e caminho aqui não é só caminho de perseguir, é qualquer coisa que eu estou tentando atuar. Ele diz que virá unicamente da mudança do meu pensamento. Então, eu preciso mudar o quê? A minha faixa vibratória, a minha onda de vibração. Aí a gente começa a entender, no mundo moderno, por que nós estamos sofrendo muito? Boas maneiras, né? Boa maneira é forma de pensar. Eu penso e emito. A decência, a cordialidade, as compensações, né? Oi, fala, Serena. Não, agora é uma pergunta. Então, a gente vê que o pensamento acaba sendo a origem da nossa forma de viver. De tudo. E como é que a gente consegue controlar nossos pensamentos? Porque quando a gente vê, a gente já pensou. É aí que vem o grande ponto. O objetivo não é controlar o pensamento, porque ele chega. Porque, na realidade, nós estamos mergulhados em ondas, porque eles chegam. E outra coisa, eles chegam porque nós temos dentro de nós não somos esses seres totalmente puros, não. Nós temos pensamentos ainda remanescentes de vidas aí e tal que surgem. E outra coisa, surge porque a gente recebe uma notícia, surge porque a gente vive num mundo muito complexo. O grande ponto não é controlar. Porque o grande erro da maioria de nós é tentar controlar o pensamento. Na realidade, é identificar o pensamento. Quando eu identifico o pensamento, vamos dar um exemplo aqui. Me chega um pensamento de tristeza profunda. O que eu devo fazer naquele mesmo momento onde chegou aquela situação de um pensamento de tristeza? Não é uma onda? Aquilo não é uma vibração que está chegando? Não é uma sintonia? Aí o que eu faço? Eu não vou modificar o pensamento, eu modifico a onda. Eu modifico a forma vibratória. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui, porque pelo menos, a gente já está um pouco mais acostumado. É o seguinte, primeiro eu tenho que identificar, esse pensamento é meu? Né? Por que esse pensamento está me chegando? Naquele mesmo momento, se eu identifiquei o pensamento, o que eu faço? Eu transformo a onda mental daquele pensamento. Né? O que eu faço assim? Por exemplo, me chegou uma onda de tristeza, uma onda de raiva de alguma coisa, eu vou para a prece, eu não preciso controlar o pensamento, porque o pensamento vai passar. Né? O pensamento vai passar, ele vai passar, você pode ter certeza que ele vai passar. Se for um pensamento fixo, você tem que trabalhar para ver o que é. Mas, na maioria das vezes, não é controlar, porque você não controla. Você imagina bem, são 80 mil pensamentos que passam por você durante o dia. Né? Talvez o grande problema é eu não ficar ligado a eles. A maioria das vezes a gente se liga. E outra coisa, é muito engraçado nós, né? A gente nunca se liga a um pensamento bom, né? É engraçado que a gente normalmente se liga aos pensamentos que não são bons.
né? Aparece alguma coisa, e eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu acho interessante, cada um curte o que quiser, gosta do que quiser, mas não fique procurando desgraça, não. Por exemplo, eu falei muito com a minha esposa, ela estava com a mania aqui de ficar no JF Depressão, às vezes, vendo as notícias para ver o que está acontecendo. Aí tinha hora que ela parava perto de mim, nossa, você viu o acidente que aconteceu com o moço lá na rua e tal, não sei o quê? Eu falava, Cristina, faz uma prece para ele, vamos embora, né? Porque ela estava acostumando, porque os vizinhos ficavam falando as coisas e tal. A gente não deve ficar se ligando em certas coisas. Não é que a gente deve ficar alheio à vida, não. Né? A gente deve ter atenção, mas não ficar procurando problemas, porque é o seguinte, problema sempre teve e vai sempre ter no mundo. Agora, Celinha, não é controlar o pensamento, é identificar o pensamento e, a partir daí, a gente começa a fazer a mudança disso. Né? Então, é mais ou menos o seguinte, vou te explicar aqui como Jesus falaria, Pai, afasta de mim esse cálice. É mais ou menos isso. Mas, para isso, eu preciso me identificar. Fala, Rita. Seria aquela velha frase, não podemos impedir que o pássaro pose em nossas cabeças, mas podemos impedir que ele faça ninho. Eu acho que você falou de uma... talvez eu não falaria com tanta sabedoria do que você falou. É mais ou menos isso. Sabe por que você não consegue impedir que te chegue? Como você não pode impedir que chova? Como você não pode impedir nada? Na realidade, eu tenho que aprender a conviver. Né? Olha só que coisa interessante. O Chico Xavier, ele tem uma frase dele que diz assim, a mente é como o chuveiro da alma. Aquilo em que pensamos cairá sobre nós, de bom ou de ruim. Então, assim, se o pensamento não é meu, né, eu tenho que começar a fazer um trabalho. Ele continua dizendo assim, a mente acostumada na ginástica do amor é capaz de curar seus próprios desequilíbrios e aliviar dos outros. Aí ele fala assim, olha, para a Celinha essa aqui. Ele diz assim, não controle, vigie. Olha a diferença. Porque se eu sei que aquele pensamento não é meu, eu saio de perto dele. É como se eu saísse de perto de uma companhia, né? Aí a Joana de Anjos diz para a gente assim, são os pensamentos que dulcificam ou tornam a vida amarga, dependendo do direcionamento que a gente aplica. Então, assim, se eu percebo que o que eu estou trazendo não é uma coisa boa, segura e não vai, não deixa aí, né? Porque às vezes a gente deixa aí. Agora, eu acho maravilhoso como a espiritualidade nos traz as coisas de uma forma bonita, às vezes até poética, para a gente poder traduzir, da mesma forma que a Rita trouxe aí, né? Que a gente não pode impedir que o pássaro pouse na cabeça da gente, mas fazer o ninho já é comigo, né? Porque se eu deixar fazer o ninho, aí sou eu que tem problema, né? Fala, Léa. Marcos, eu queria saber como melhorar a. Eu estou entendendo o que você está explicando aí, mas, assim, aquele estado de pensamento da monoideia, né? Aquela ideia, aquela única ideia fixa. Isso aí seria devido a. Não tem como identificar, né? Não, é assim, mas seria devido a essa fixação do pensamento, ou tem alguma coisa cerebral envolvida, Percebe? ou é espiritual? Então. Porque eu conheço vários casos assim dessa monoideia que acaba se tornando bastante complicada posteriormente. Isso aí, às vezes, porque aqui a gente está falando de uma forma bem da questão espiritualidade, né, da espiritualidade e tal, mas a gente sabe que isso aí envolve muitas coisas, né? Isso aí pode ser um caso de obsessão, claramente pode ser um caso de obsessão, porque a ideia fixa é uma obsessão, né? Aquela pessoa que coloca uma coisa na cabeça e fica naquela posição ali, pode ser um processo obsessivo. Mas a gente tem que avaliar, né, o que está por trás disso, né? Primeiro tem que saber o que é essa monoideia, né? Porque se a monoideia for boa, né, que continue, né? O grande problema é que elas não são, né? Então, exatamente isso aí, são monoideias. Então, na maioria das vezes, por isso que há uma necessidade de haver essa mudança do próprio pensar. Por isso que quando a gente fala de mergulhar no estudo, mergulhar na oração, buscar a prece, buscar a vibração, porque se a gente, lá no começo, a gente estava falando que a gente se liga num processo, pode ser um processo obsessivo? Pode, mas falar aqui contigo que é só isso, é muito pouco, certo? Então, assim,
Agora, é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Quando a gente estava acabando de falar aqui um pouco, aqui, ó, vou voltar aqui para a gente entender aqui o que o André Luiz fala, né? Ele diz que a ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Aí a gente tem que perguntar se é uma monoideia, da onde que está vindo essa ideia? Percebe? Aí, quando a gente pega isso aí, tem perguntas a se fazer. Eu vou falar aqui que não tem problema em falar, né? Eu trabalho com terapia comportamental, né? Eu sou psicanalista, né? Eu sou especialista em psicologia analítica. Eu recebo muita gente assim. Aí chega ali, a gente vai separar, né, o joio do trigo, né? A gente vai entender o que é obsessivo, o que é um complexo, de repente tem um trauma, de repente tem um luto, de repente tem uma frustração, aí a gente tem que identificar, né? Mas mesmo assim, o caminho vai ser o mesmo. Eu vou ter que mudar a forma de pensar. Tá? Eduardo. Entendi, obrigado. Tá, eu sei que eu não te dei a resposta, mas é porque ela depende de um monte de nuances, né? Tudo bem? Isso, exatamente, você respondeu a minha dúvida. Porque a linha entre a obsessão e a psiquiatria é muito tênue, né? É muito. Se você quer saber, elas se confundem. E às vezes a pessoa leiga, né, não tem o conhecimento que você tem, Sim. e a dificuldade de lidar, por exemplo, com um ente querido que está passando por essa fase. Aí tem que ter um nível de compreensão muito grande. Fala, Eduardo. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar aí o Marquinhos, né? Mas eu não sei, essa questão da monoideia, o Marquinhos, eu costumo resumir para as pessoas o seguinte, aquela questão do viciado, né? Sim. O viciado, ele tem uma monoideia. Por quê? Porque ele só encontra prazer no vício. Sim. Né? Aí o que a gente recomenda como psicólogo, que é interessante, né? Que a pessoa busque outros prazeres, né? Isso para a gente é óbvio como psicólogo, mas eu costumo sintetizar dessa forma. A pessoa tem uma monoideia, por exemplo, ela tem uma monoideia de vingança. Opa! Ela está se alimentando, buscando prazer só nessa monoideia. Então, primeira coisa da monoideia, né? Concentração no bem. O principal fator de terapêutico, digamos assim, para o Cristo, para o cristão em geral, para as religiões, é a concentração no bem. Opa, se a pessoa já tem um pensamento do mal, ela está começando esse viés aí a complicar. Outra coisa, né, ela tem um prazer, por exemplo, só na comida. Opa, vamos transformar isso aí, vamos tentar buscar outros prazeres, quem sabe um esporte, uma atividade física, uma convivência, um cafezinho, hábitos durante a semana, né? Psicologia positiva aí que a gente, né, como psicólogo, que a gente escuta tanto, vai verificar durante a semana quais são as atividades positivas que a pessoa tem. Tem só concentrado só no trabalho, por exemplo. Então, a monoideia, a meu ver, eu costumo usar essa referência, né? Vamos diversificar os nossos prazeres, digamos assim. De preferência, todos do bem. Se todos os prazeres estiverem no bem... Então, isso, né? Que é o grande ponto. E às vezes a gente não sabe porque quando a gente fala de monoideia, a gente mergulha também no distúrbio obsessivo compulsivo. A pessoa pode estar fazendo compensação. Justo. Do que ela está buscando, né? Então, ou todas as distrações do mundo são defensivas, né? Para a gente Hoje se oferece coisas que a pessoa não consegue, às vezes, diversificar. E outra coisa, tem as compensações, né? Tem os processos. Tanto que o nome, às vezes, a monoideia se confunde muito com distúrbio obsessivo compulsivo, a pessoa fica compulsiva, né? Então a gente sabe disso. Tanto que lá no livro Pão Nosso, que aí a gente traz um pouco para a doutrina, porque na terapia é outra história, porque a gente coloca o paciente na frente da gente, mergulha ali a gente começa a encontrar os caminhos, né? Agora, no processo, às vezes, para lidar com a pessoa que está do lado, a gente não consegue, por exemplo, a Léa não vai conseguir fazer terapia, às vezes, com a pessoa que está do lado, né? Mas ela pela compreensão, modifica. Tanto que lá no livro Pão Nosso, lá na página 148, né, vem dizendo para a gente assim, nosso espírito residirá onde projetarmos o nosso pensamento, porque eles são alicerces vivos do bem e do mal. Aí ele traz Paulo de Tarso, ele fala assim, olha, Paulo de Tarso não diz assim, aí vem o que o Eduardo acabou de falar, ele falou, pensai nas coisas que são de cima.
Ó, eleva o pensamento. É aquilo que a gente está falando aqui da série, né? E aí Jesus, lá em Mateus, diz assim, onde está o seu tesouro? Aí está seu coração. Então, não é? Mudar a forma de pensar. E aí, por isso que algumas citações que a gente traz desses momentos do pensamento, de qualquer forma, aí a gente sempre tem que trazer Jesus, porque é o grande mestre do processo, que ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Né? Olha essa busca aqui, né? E aí pergunta Jesus, naquela situação, e pergunta a Jesus, Senhor, mas onde está o reino de Deus? Aí Jesus diz aonde? O reino de Deus está dentro de vós. E a justiça de Deus? Onde está escrito as leis de Deus? Na tua consciência. Então, percebe que o propósito aqui é pensamento e vida são termos de uma equação existencial, que a gente está falando aqui do ser humano, que a mente é um computador divino, né? A mente é um computador divino, onde a programação depende da nossa vontade, do nosso querer, do nosso sentimento. E aí a gente coloca aqui, Eduardo, até para somar aí o que você falou, que o evangelho e a prece são a nossa conexão com esse processo todo, né? Com a questão de Deus. E até para me encaminhando aqui para o final, quando a gente fala isso, porque a questão do pensamento, ela está numa frase de Jesus que eu falei ela várias vezes aqui, pontuada, chama vigiai e orai. Esse vigiai e orai é aquele que está vigilante, quando esse pensamento ruim chega, ele sabe. Ele diz, olha, quem chegou aqui? Né? Agora, se eu vivo numa onda mental ruim, o pensamento ruim chega, não sei se ele era meu, se ele não era meu, se ele chegou, se ele não chegou, né? Deixa eu tirar aqui, saiu uma música aqui, agora aqui. Porque o ser humano é todo um universo miniaturizado, né? Tá lá, a Joana de Anjos diz que o ser humano é todo um universo em miniatura, cujos elementos que constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. Por isso mesmo, não é possível dissociar a mente do corpo e vice-versa, o que equivale a dizer que o espírito e a matéria, é por isso que a gente confunde muito, que a gente não sabe. Né? Aí a gente tem que fazer o quê? O grande trabalho. O que eu quis trazer aqui hoje, gente? Eu não quis aqui mergulhar num tema tão complexo, né? Que é profundo demais, a gente falar sobre mente humana, sobre essas coisas, mas o que eu tentei trazer para cá é a seriedade com que nós devemos, mais do que nunca, principalmente nos nossos momentos atuais, é mergulhar para o nosso autoconhecimento, para a gente compreender como estão andando os nossos pensamentos. O que nós estamos aspirando, o que nós estamos almejando, né? O que nós... porque o nosso espírito vai residir sempre onde a gente está mergulhado. Eu acho lindo quando Kardec traz para a gente, lá no Obras Póstumas, que ele traz assim, voar não está na dependência das máquinas, dos paraquedas, nem mesmo dos corpos. Nada tem a ver com asa. Voar é a capacidade do pensamento. E aí ele traz 3 frasezinhas assim, muito simples, que é para mim já caminhando para o final. Ele diz assim, o espírito quer, o pensamento transmite e o corpo executa. Olha que coisa maravilhosa. Aí o objetivo aqui hoje não é encerrar, não, porque isso aqui é um mergulho. Está aí o Eduardo, que sabe o que eu estou falando aqui sobre questão de falar sobre pensamento, sobre mente, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente entender que nós somos resultados de tudo que pensamos o tempo todo. Então, toda vez que eu começar a perceber que meus pensamentos estão indo para caminhos que não vão me levar para lugares nenhum, é hora de eu me trazer de volta, de eu buscar reflexão através dos livros, da oração, do pedido de ajuda. Que a gente também tem uma mania de não pedir ajuda das pessoas, é para pedir ajuda, falar, olha, eu estou com pensamentos que não são bons. Liga para alguém, pede uma prece, pede para alguém, vai lá, né? E para que a gente possa fazer isso, né? Então, o objetivo nosso aqui hoje é trazer o grau de seriedade desse tema e convidar vocês a lerem o livro Pensamento e Vida, que vai trazer muitas reflexões para a gente. E para me terminar aqui minha fala, eu vou trazer um poema aqui, que eu acho maravilhoso, que diz assim, em todo indivíduo existe um recanto imaculado, virgem inexplorado, silencioso e profundo,
Em toda criatura permanece um mundo santo ignorado, nunca dantes penetrado, aguardando, enriquecido de ternura. Há, no abismo de toda a alma, um rochedo, um lugar, uma ilha, um paraíso, recanto de maravilha a ser descoberto. Em todo o coração se demora um espaço aberto para a aurora, um campo imenso a ser trabalhado, terra de Deus, lugar de sonho, reduto para o futuro. Em toda a vida há lugar para vidas, como em toda alegria para uma suave melancolia pronunciadora de aflição. Há, porém, um lugar em mim, um lugar em nós, um lugar em todos nós, na ilha dos nossos sentimentos não desvelados, um abismo de espera, um oceano de alegria e um cosmo de fantasia para brindar-te com Jesus. E aí a gente pede, vem, meu amado Rei e Senhor, dominar a minha ansiedade, conduzir-me pela estrada da redenção e toma desse estranho e solitário país que mora dentro de mim, reinando nele e o iluminando com todas as suas claridades celestes, para que feliz eu avance até o desfalecer das minhas forças no teu serviço libertador. Vem, meu Rei, ao meu recanto e faze da minha vida e do meu pensamento um hino de serviço a ti e uma perene canção de amor. Né? Que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia do nosso pensamento, né? Que a gente possa se mirar nele, porque ele é o único caminho que a gente tem, não é isso, gente? Então, obrigado pela paciência aí. É um tema muito complexo, mas o objetivo era isso mesmo, era mexer com a cabeça da gente. Era mexer com a cabeça da gente para a gente mergulhar, para a gente entender que nós somos uma rede de energia, uma rede de vibração. Então, que a gente possa aprender a vibrar sempre o melhor. Né? Muita paz para nós. Obrigado aí por tudo. Aí, Marquinhos, nem preciso falar, que com esse monte de coração que subiu aí na tela, a gente vê que foi muito bom para todos nós tudo que você trouxe. Que bom, que bom. É uma lição muito importante que a gente possa memorizar suas palavras e lembrar já a partir de agora. É para a gente despertar, né, Celinha? É só isso. Porque agora a gente já começa, né? É. Já estamos pensando. É isso aí. Né? É isso aí. E aí já estamos pedindo para você voltar. Tá bom. Então, e o passe do Marquinhos é difícil. Ah, meu Deus, tem que entrar numa fila de espera, meu Deus do céu. Há um ano atrás ele esteve aqui, só para vocês terem uma ideia. Mas voltamos. Fechar com chave de ouro. Voltamos. Pode chamar que nós estamos aí na fita. Vamos trabalhar. É.